Sempre que eu falo com os gringos aqui, né, gestores de fundos, enfim, alguns grandes, eles me colocam o seguinte: Leandro, a gente tem muita dificuldade de traçar um cenário de longo prazo, Sim. porque o Lula está falando que quer acabar com o teto de gastos, está aumentando a tese de usar reservas cambiais para retomar o crescimento econômico, esse tipo de coisa, que é tudo que o mercado não quer ouvir, né? Então, eu acho que o X da questão, em relação a deixar o longo prazo um pouco menos opaco, é especular se, num eventual governo Lula, isso seria mantida, essas políticas de estabilização do mercado, né, estabilização da economia, que são necessárias. A gente sabe, né, que o caminho seria muito positivo não fosse, como o Guedes falou, essa chuva de meteoro que foi a epidemia, porque o que foi uma poupança feita para 10 anos com a reforma da Previdência foi gasta num ano, né, a mais. Destruiu toda a lógica que estava sendo desenvolvida. Mas qual a opinião de vocês em relação a isso? Porque há pessoas que acreditam que essa retórica é mais uma retórica eleitoral e na hora do vamos ver, um eventual novo governo petista seria bem mais pragmático, como já foi, né, o primeiro mandato. E tem outras pessoas que defendem exatamente o oposto, que seria uma postura muito mais radical, até pela questão política, né? O cara já foi preso, já teve todo um processo, e há uma conversa dentro do próprio PT que o erro do PT foi não ter sido mais agressivo no controle da imprensa, de ter controlado melhor os militares, assim por diante. Um negócio meio chavista, assim. Então, qual a opinião de vocês em relação a um eventual governo Lula? Como é que ele seria? Eu vou comentar, vou abrir para o Bruno e para o Gabriel também complementarem. Não acho que é um Lula 2002, tá? Da Carta aos Brasileiros, mas processo eleitoral é diferente de processo de governo, né? Então a máquina pública é muito mais pragmática já de partida do que um projeto de governo eleitoral, tá? Então acho que tem esse ponto a ser considerado, mas de fato, talvez o cenário seja um pouco mais negativo caso o Lula venha ganhar. Não sei, tá, qual que é a força dessa oposição nesse momento, tá? A gente está vendo aí, obviamente, um cenário, né, em que as pesquisas dizem que o Lula está em primeiro lugar, mas as pesquisas elas são um retrato da realidade de hoje, né? E a realidade de hoje também embute aí, querendo ou não, a popularidade do Bolsonaro no pior momento possível. E inclusive a nossa projeção aqui é que essa tendência seja revertida daqui para frente por conta de variáveis específicas aqui, que se a gente quiser entrar depois podemos falar naturalmente, mas que essa tendência seja revertida e que eventualmente aí o processo aí, esse pragmatismo ele volte à cena independentemente de quem estiver lá no cargo de 2023 para frente, né? Não sei se vocês querem complementar. Não, só sobre isso, semana passada, se não me engano, saiu uma entrevista de um dos responsáveis por uma parte da política econômica do PT, e apesar de ele ser contrário a algumas medidas fiscais, ele acredita ainda que, se não for o teto, tem que ser alguma outra política que mantenha a estabilidade da dívida pública. Então, talvez o Lula, nessa parte mais eleitoreira, defenda esse tipo de coisa, mas dentro do próprio PT, a parte da equipe econômica, tirando outras partes, tirando os Marshall-Morschmann, esse tipo de... a parte que pensa mais estrutura de política econômica dura dentro do PT, entende que não dá para se fazer tudo que se quer fazer e descumprir qualquer compromisso com a parte fiscal das contas, né? Então, existe dentro do PT hoje já eu vou dizer uma evolução do pensamento keynesiano, eu diria assim. Hoje eles já sabem que não podem gastar tudo o que quiserem, apesar de ainda acharem que o BNDES tem que ser uma ferramenta de desenvolvimento, o teto talvez seja muito rígido, mas o núcleo duro ainda acredita que existe alguma possibilidade, tem que se ter um pouco de responsabilidade fiscal. E o próprio cenário, e o próprio efeito base, né, de a gente partir de projeções que estão penalizando e precificando um cenário muito drástico de assédio ao teto,
malabarismos contábeis, fiscais. Então, existe, eu acho que esse efeito base também diante do que já é precificado hoje, tá? Que é um cenário bastante drástico, no nosso entendimento. A nossa visão é construtiva, né, no geral. Não, a nossa visão é construtiva. Agora, eu acho que depende muito também de como será a formulação do Congresso. Vocês já chegaram a desenvolver algum estudo nesse sentido? Porque eu vejo que todo mundo se concentra muito lá na cabeça de chapa, né, na presidência, mas a gente sabe que o poder mesmo está no Congresso. O Congresso que define, né, o que vai ser, como é que vai ser. E eu acho que a gente está numa situação bastante complexa, porque se teve uma coisa que ficou claro nas eleições de 2018 é que a velha política, digamos assim, pelo menos do ponto de vista do eleitor, foi destruída, né? Tipo, os partidos que formavam o cerne da governabilidade, né? MDB, PSDB, o próprio DEM, eles perderam muito nas eleições. Foi quem mais perdeu nas eleições de 2018. O PT também perdeu, né, mais nas prefeituras do que no próprio Congresso. E agora a gente tem um momento bem mais complexo que 2018. Como é que vocês estão enxergando a formatação de um novo Congresso? Quem é que vão ser os ganhadores e perdedores aí? Perfeito, Leandro. Ótima pergunta e diagnóstico. É interessante olhar para o Congresso nesse novo ciclo aí. Acho que tem coisas mudando aí nessa relação entre executivo e legislativo. No sistema político brasileiro como um todo, enquanto a gente tem, né, desde 88, né, com a Constituição e sua prorrogação, sua implementação, a gente tinha uma figura muito centralizada no presidente. Eu acho que o Congresso nos últimos anos tem conseguido retirar algumas prerrogativas aí dessa figura forte do presidente. E a justiça também, né? Exato. E tem capacidade de legislar mais por conta própria, né? Então, eu diria que o Congresso é tão importante quanto, tá? Para essa questão de reformas, por exemplo, com relação às eleições majoritárias para a presidência. Eu diria que também, talvez, o que a gente viu em 2018 seja um Congresso ali na média mais preocupado também com a questão econômica, entendendo que os dividendos políticos de uma economia muito fraca, uma economia completamente cambaleante e possivelmente até, né, de recessão, vão impactar diretamente aí na sua sucessão, né? Ou seja, na manutenção do poder, né, das eleições, das futuras eleições. Então, nossa visão também sobre o Congresso é que vai ser bastante importante, até por questão de fundo partidário, né, todo esse fundo eleitoral está diretamente ligado aí com as novas mudanças, e isso vai ser importante por conta também, e obviamente se continuar, né, porque a gente está vendo tentativa de mudanças eleitorais, por conta da questão da cláusula de barreira, cláusula de desempenho, na verdade, o fim das coligações, etc. Acompanhe o Almoço Grátis todas as segundas-feiras ao meio-dia e quer complementar o seu conhecimento com mais conteúdo de qualidade sobre o mercado? Lá na área de conteúdos exclusivos da Liberta, você tem acesso a cursos gratuitos sobre o mercado, trades, ciclos de mercado, calculadoras de investimento, comparativos de carteira, playlists, podcasts e muito mais conteúdo de qualidade para investidores. E o melhor, se você já for cliente da Liberta, pode acessar nossa área exclusiva com relatórios mensais dos melhores ativos feitos pelos melhores casos de análise, relação de novos produtos financeiros lançados no mercado, calendário de investidor, entre outros recursos que vão ser muito, muito úteis para você. Para acessar a Liberta, é só clicar no primeiro link abaixo desse vídeo. Inscreva-se já!